Gente, bom dia. Antes de começar esse vídeo, eu quero repetir, na verdade, uma analogia que eu vi no nosso grupo, daquela cujo nome não pode ser dito. Ela disse o seguinte: não existe porco halal ou porco kosher, no sentido que não tem jeito de você tirar o pecado de algumas coisas. E vamos deixar claro aqui que é imperativo, primeiro, deixar claro o caráter do sionista, do sionismo e dos sionistas. E segundo, deixar mais claro ainda que nenhum judeu representa o judaísmo. Então, tão importante quanto nós compreendemos que sionista não representa judeu, é entender que fala de nenhum rabi tomado isoladamente representa a religião. Da mesma forma que seria injusto dizer que a Damares ou qualquer um desses crentes malucos representa os cristãos. Agora sim, saudações em Goiás, 7h30 da manhã, 26 graus. Olha que loucura, a temperatura já aumentou 7 graus desde a hora que eu fui para minha mãe. O peixe já está quente, eu já estou suado. E nós vamos aproveitar essa ida e falar sobre um ponto importante do conflito em curso. Eu estava refletindo e, olha, não tem como desconhecer duas coisas. A primeira é que vai ser um conflito muito difícil. Eu mantenho essa previsão. Eu estimei 200 mil baixas lá nos primeiros dias e mantenho a estimativa do número de baixas de um dos lados, o que já começou a apanhar, ser de 200 mil. Certo? Mantenho a estimativa. 200 mil baixas. O que? Olha lá, enxofre. Vocês levam para as indústrias transformar em ácido sulfúrico, que vai virar ácido fosfórico, que vai virar adubo. Olha tanto de borboleta. Passei aqui só para mostrar. Mas vamos. Olha só. Enxofre. Vou até pegar um pouco para mim. Enxofre é útil. Pronto, tem que colher um pouco de enxofre. Enfim. E para ter esse número de baixa, duas outras previsões têm que se confirmar: que os índices de morbidade vão continuar altos e que vai demorar. Aí vem a pergunta. Você pode ver, isso é tático e estratégico. Ninguém pensou no que seria o horror de 200 mil óbitos. Pensou sim. Isso não é fruto do acaso, certo? Não é fruto do acaso, isso foi planejado. Por que foi planejado? É aí que entra a questão tática. Os americanos, de um modo geral, e os sionistas em particular, dão a impressão que a única tragédia que houve na Segunda Guerra Mundial foi o Holocausto. Os 6 milhões de vidas perdidas, né? O Holocausto. Só que não foi assim. Eles não foram nem o grupo que mais teve perdas. A União Soviética perdeu 27 milhões de vidas humanas. Só 5 milhões de soldados. 22 milhões eram civis. A China perdeu 23 milhões de vidas humanas. 3 milhões lutando, 20 milhões como civis. Então, se você soma o total de chineses e soviéticos, eles perderam 7 vezes mais do que os judeus.
Mas as pessoas nem se lembram que a China participou da Segunda Guerra Mundial e que teve perdas humanas devastadoras, só comparáveis às soviéticas. Repito, vida civil chinês e russo foi perdido 42 milhões. 42 milhões de civis chineses e russos perderam a vida. Certo? E aí, convenientemente, se esquece, né? É como se todos os chineses e russos que pereceram fossem militares. Fossem homens que levavam metralhadora nas mãos. Nada disso. As atrocidades cometidas pelos nazis e pelos japoneses, inclusive, são documentadas, bem documentadas. As pessoas só não se importam. O Ocidente só não divulga. Mas isso é muito bem documentado. Certo? Muito bem documentado. Mas a impressão que você tem é que as únicas vítimas foram 6 milhões. Mas isso é fundamental para a narrativa, para justificar a criação do Estado de Israel. Porque, do ponto de vista histórico, nós vimos que isso não se sustenta. O reino de Israel mal durou 200 anos. Os hebreus são um povo extinto desde o cativeiro da Babilônia, e os próprios israelitas são um povo extinto há quase 1.400 anos. Não existem mais israelitas. Não existem mais hebreus. Foram extintos. O que existe é a religião judaica. Nós já falamos sobre isso. Então você precisava de uma justificativa para colonizar um pedaço bem específico do Oriente Médio. Um pedaço que conectava o Mediterrâneo com o Mar Vermelho e a Ásia com a África. Exatamente para impedir a conexão. Não para ter o controle da conexão, mas para impedi-la. Impedir a conexão entre africano e asiático. Certo? Esse foi o objetivo da criação do Estado de Israel. Foi uma empresa colonialista, cara. Foi um episódio colonialista. Igual justificou-se levar o cristianismo para o catolicismo para a América Latina, né? México, Peru, Brasil. E justificava a colonização da América do Norte. Gente, eram cristãos protestantes que queriam praticar a própria fé. Certo, cristãos católicos queriam praticar a própria fé. Justificou a destruição de centenas, milhares de civilizações, tribos, povos, culturas. O roubo, a pilhagem de quantidades inimagináveis de ouro e prata. A destruição de civilizações inteiras, tal, é uma coisa horrorosa. Né? Tíbita, Maia, Azteca, Inca. Os tíbitas nunca mais se recuperaram. Nunca mais. Hoje é um povo quase extinto. Certo? Mas a justificativa é levar a palavra de Deus da Santa Igreja Católica. Depois, na América do Norte, você roubou. Eles, os britânicos, roubaram quantidades imensas de terras. Imensas, gigantescas. E os americanos, quando eles se tornaram independentes, roubaram 5 vezes mais. Roubaram um continente inteiro dos povos originários. E exterminaram pelo menos, tem contas que falam em 20 milhões deles. Certo? A justificativa é religiosa. O que foi feito agora com a Palestina? A mesmíssima coisa, uma justificativa religiosa, só que a carta do catolicismo venceu no século XVII, a carta do protestantismo, que só queria praticar a própria fé, mas se exterminar dos outros, venceu no século XIX. Então, para o século XX, eles precisavam de outra. Aí eles acharam o judaísmo. Certo? Eles acharam o judaísmo. Eles só querem poder praticar a própria fé. Um povo. Nós já explicamos que não existe povo judeu. Existe religião judaica. Europeus e americanos, inclusive, praticantes da religião judaica. Gente branca, de origem europeia, que pratica a religião judaica. E aí foram os ateus dessa religião, né, que eram sionistas,
que resolveram criar, né? Mas eles não tinham força para isso, evidentemente. Então não é porque tinha alguns ateus sionistas que surgiu o Estado de Israel, não. Porque foi uma deliberação dos Estados Unidos com a cumplicidade da pamonha, né, de sempre, que é a ONU. Então, criaram o Estado de Israel e ia precisar de uma narrativa para justificar os massacres que eles cometeram a partir da Nakba. O que a gente está vendo agora é o que sempre aconteceu, cara. Certo? Aconteceu em 48 com a Nakba, 56 com Suez, 67 com 6 dias, 73 com Yom Kippur, 82 com o sul do Líbano, Sabra e Shatila, 90 e pouco a primeira intifada, 2000 e pouco com a segunda intifada, e nos últimos anos, essa é o quinto massacre contra Gaza que o Estado de Israel leva à mão. A diferença é que as outras vezes não foi televisionado. Não existia rede social, não existia plataforma para mostrar para o mundo o que realmente acontecia. Só existia a narrativa oficial que a imprensa sempre comprou do Estado de Israel. Certo? Israel é a vítima, eles são os coitados, eles só querem evitar o genocídio, um novo holocausto, blá, 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 blá. Aquilo de sempre. Só que dessa vez, e aí nós vamos entrar na minha análise, por que dessa vez eles deram com os burros na água? Porque eles perderam o controle da narrativa. Rede social, não afim com os democratas, leia-se o X. Incrivelmente, você fala, mas o X está um ambiente tóxico. É um jeito de ver as coisas. O X está um ambiente em que as imagens, as filmagens, os áudios, as reportagens ainda pode ser divulgada. Então não é que o ambiente é tóxico, é que a realidade é tóxica. Aí você pode fingir que não vê a realidade no Instagram. Lá não é um ambiente tóxico, lá todo mundo fica feliz. Posta foto mostrando o tanto que é bonito, né? Ou no Facebook, que você posta correntes, as redes do outro lá, né? Não vamos citar o nome. Então, esses não são ambientes tóxicos, são muito mais tóxicos. Porque lá você tem que fingir. Finge que é feliz, finge que é bonito, finge que a sua vida é glamurosa, que essas comidas são todas deliciosas, é uma vida fake. Aí isso não é tóxico, não. Cara, se você tem que fingir, e se você tem que ver gente fingida para ser atóxico, aí tá difícil, né? Aí o problema não é nas redes sociais, não. Posso garantir para você. Não, essa é uma rede não tóxica. Ontem mesmo eles tentaram me censurar, mas felizmente eles recuaram. Uma alegação absurda. Mas felizmente o YouTube recuou, reconheceu que eu estava correto, que eu sou muito cuidadoso, eu evito ao máximo postar imagem apelativa. Porque eu sei que as pessoas, elas sofrem, né? É difícil. Mas dizer que, não está falando um nome específico, X, a rede X, né? Dizer que ela é tóxica, porque ela mostra o que está acontecendo, aí, cara, aí é complicado. Aí é muito difícil. Porque, na verdade, a realidade é essa, mano. Na verdade, você vê a polícia entrando nas comunidades, passando fogo no povo preto. É a realidade. O que eles estão fazendo em Gaza é diferente o quê? Com o que as PM do Brasil inteiro faz com os pretos, no país inteiro. E lá eles usam a alegação de terrorista. Aqui eles usam a alegação de traficante. Mas repara que os chefes dos traficantes, que está lá nos vivendas da Barra da Vida, nos gabinetes do Senado brasileiro da vida, esses nunca são pegos, né? Só os coitados mesmo. Então não tem uma diferença tão grande entre o que eles fazem com os palestinos e o que eles fazem com os moradores das comunidades, cara. Certo? É isso.
Aí você pode argumentar que isso é tóxico. Então tá. Né? Fazer o quê? Argumentar que isso faz mal para sua saúde mental, aí é perfeitamente lícito e justificável, porque faz mesmo. Cara, camarada, se te faz mal, não veja. Inclusive é o que eu recomendo. Você está te fazendo mal, você está te deprimindo, você está te deixando triste, você está te dessensibilizando, simplesmente não veja. O melhor que você faz. Certo? O melhor que você faz. Evita. Até porque ainda vai piorar muito. Certo? Como eu disse, eu mantenho a minha previsão de 200 mil. Mas aí entra a questão tática. Pô, mas ninguém previu? Claro que previu. Na verdade, não só previu, se contava com isso. Porque exatamente por conta do lobby, da proteção da imprensa, dos governos, da narrativa, oh meu Deus, as vítimas, era necessário criar a percepção de que as vítimas do Holocausto são uma coisa, os israelenses são outra, certo? E aí, se você está horrorizado, como você está vendo em Gaza, eu espero que esteja, assista um filme sobre o gueto de Varsóvia e depois venha para mim contar a diferença. Qual que é a diferença entre, que vamos chamar de alemães, né? Fizeram no gueto de Varsóvia e o que está sendo feito agora em Gaza. Conta para mim a diferença. Escreve aí para nós a diferença. Opa! Firme! Você vai ver que a diferença é muito pequena, cara. Ou não existe, né? Retira os nomes dos personagens e o massacre é basicamente o mesmo. Então isso é importante. Por estranho que possa parecer, por terrível que possa ser, é necessário criar imagens, filmagens, fotografias, relatos, reportagens que mostram que os palestinos vêm passando há 75 anos. Se os palestinos vêm passando por isso há 75 anos, quem é o responsável? Certo? Essa é a pergunta que ninguém faz. Será que os responsáveis são realmente vítimas? Será? E eu acredito que não. São responsáveis e não vítimas. Então, para ressensibilizar as pessoas do drama dos palestinos, que são um povo indígena e pobre, expulso da própria terra por colonizadores europeus e americanos, quer dizer, que diferença tem entre a experiência colonialista britânica e norte-americana no século XVIII, principalmente XIX, na América do Norte, a experiência colonialista católica, espanhola e portuguesa no século XVI e século XVII, e a experiência agora judaica, mas também europeia, no século XX e XXI. Qual a diferença entre essas três experiências? É tudo colonialismo, é tudo expropriar, roubar, destruir, por conta de dinheiro, por conta do capitalismo. Perfeito? É tudo a mesma coisa. Usar a religião como desculpa para extermínio, genocídio, colonialismo, é a mesma coisa. Então é necessário que as pessoas coloquem em perspectiva, falem, gente, o que foi a colonização inglesa, britânica e protestante dos Estados Unidos? O que foi a expansão dos Estados Unidos para além dos Montes Apalaches e depois para além do Mississippi? O que foi a colonização espanhola
e portuguesa no século XVI e XVII. Quer saber o que foi? É o que vocês estão vendo em Gaza. É o que vocês estão vendo em Gaza, cara. São europeus tentando tomar as terras e as riquezas de outro povo. Qual que é a diferença? Os espanhóis e portugueses estavam tomando ouro e prata. Os britânicos e americanos estavam tomando terras. E agora o que se descobriu é que esses colonos europeus de religião judaica, os israelenses, estão tentando tomar gás e petróleo, roubar a riqueza de outro povo, roubar as terras de outro povo, roubar a identidade de outro povo, destruir outro povo. É o mesmo colonialismo de sempre. Muda o nome dos personagens. Mas para que você faça uma discussão histórica e todo mundo preste atenção, para que você retire a aura de 75 anos de vítima, você precisa de imagens muito fortes. E não vai ser os árabes que vão produzir essas imagens, porque ninguém se importa. Quem vai produzir essas imagens são exatamente os israelenses. Eles estão produzindo essas imagens, certo? Eles são os responsáveis. O que o resto do mundo está fazendo é divulgar. Perfeito? É divulgar. Para que o mundo inteiro veja. E aí que está o negócio. E aí que está a questão. O mundo inteiro vê. Não porque está acontecendo, oh meu Deus, que novidade, não, gente. É o que sempre aconteceu. Só que as pessoas precisam ver. E para ver tem que ser mostrado, tem que acontecer. Então, eu diria que o Estado de Israel e os americanos, o Ocidente, foi atraído por uma armadilha. Certo? Foi atraído por uma armadilha e, como previsto, perderam completamente o controle da narrativa. Para que os palestinos recuperem a terra deles, eles precisam de uma justificativa moral. E o Ocidente e os israelenses estão dando. É isso que está acontecendo. Ok? Not washing my hands of what happened in the past. You killed a million people in Iraq. That is a separate... You killed a million people in Iraq. It's incredible that you have the brass neck to be sitting here now urging another Iraq war. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. I want to tell you, they lied. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. You lied. You lied about WMP. A million Iraqis are dead because you lied. La señora von der Leyen, que no ha tenido ni siquiera la decencia de quedarse aquí a esperar nuestras respuestas después de su propaganda a favor del régimen de Israel, no tiene que temer la petición de dimisión por parte de Israel. No tiene la dignidad del señor Guterres. Yo sí vengo a pedir formalmente la dimisión de la señora von der Leyen porque está hablando en nombre de la Unión Europea con el aval de nadie y dándole un apoyo incondicional a un régimen terrorista que está bombardeando hospitales, iglesias, mezquitas, ambulancias, que está asesinando a niños y a mujeres, que ha bombardeado ayer un convoy de la Cruz Roja que traía medicina al hospital de Shifa, que bombardeó hace 4 días un convoy que se llevaba a niños hacia Egipto para que fueran tratados en Egipto. Le pido formalmente la dimisión. Onde está escrito de que se nasce mais gente do que você mata, isso não caracteriza um genocídio? Que tipo de raciocínio absolutamente cretino e estapafúrdio é esse? Dizer que não existe genocídio porque a população palestina cresceu. Ah, então existe uma fórmula que diz que se nasce mais gente do que vocês são capazes de matar, isso não caracteriza um genocídio? O genocídio se caracteriza pela morte indiscriminada e sistemática, principalmente de civis. Isso não faz o menor sentido, esse argumento é uma loucura completa. Graças aos céus, as pessoas começaram a designar pelo nome que devem designar. Um genocídio com uma distinção. É o primeiro genocídio televisionado da história humana.
E quero começar dizendo que genocídio não é uma questão a ser abordada para estar a favor ou contra, a partir de uma perspectiva de que lado da política, de que visão de mundo você tem. Genocídio é genocídio. Genocídio não é uma coisa para ser contemporizada a partir da percepção de esquerda ou direita. Ou, por acaso, estaríamos hoje divididos no Brasil frente ao nazismo por alguém ser de esquerda ou de direita. Genocídio é genocídio e todos e todas, independentemente da fé religiosa ou não ter nenhuma, partido político ou não ter, visão de mundo, opção ideológica, em qualquer das visões que um ser humano possa ter acerca do mundo, ele deve repudiar e promover ações concretas para impedir que o genocídio aconteça. Esta é a premissa básica. Por que eles estão preocupados nesse momento? É a primeira vez na história em que pode haver uma cisão entre parte da comunidade judaica norte-americana e o sionismo. Pela primeira vez, eu percebo que você tem um setor importante, mais jovem, da comunidade judaica norte-americana se confrontando com o sionismo. Há inúmeros vídeos. Né? Hã? O que está acontecendo nas universidades americanas. Há inúmeros vídeos, de gente que faz esse seguinte depoimento. Eu fui criado numa família sionista, eu acreditava no Estado de Israel, eu aprendi isso, agora eu não quero mais saber disso, isso aqui eu já descobri, eu fui estudar, eu descobri que o sionismo é racista, eu descobri que o sionismo é colonial, eu quero que o Estado de Israel pare o seu domínio sobre os palestinos, eu quero que... As pessoas estão rompendo com o sionismo. Isso é um movimento novo, isso nunca aconteceu antes. Isso preocupa Israel. Porque se esse movimento ganha um peso de massa, isso pode abalar profundamente a sobrevivência do Estado de Israel. Lembremos sempre que Israel tem 7 milhões de judeus e os Estados Unidos têm 6. Então, o contingente de judeus que vive nos Estados Unidos é quase do tamanho de Israel. Boa parte do armamento israelense vem dos Estados Unidos. Boa parte do financiamento da economia israelense vem dos Estados Unidos. Então, isso pode afetar sobremaneira o Estado sionista. E isso é uma novidade. É uma novidade que eu nunca tinha visto antes. Nunca tinha visto. As manifestações que nós estamos assistindo nos Estados Unidos, há diversas manifestações judaicas contra o Estado de Israel. Aquela que houve na Grand Central, em Nova York, e várias outras. Então, isso é um fato novo, que põe Israel de sobreaviso. Né? Que põe Israel de sobreaviso. O que a gente está vendo hoje no mundo é uma disputa do que será a nova ordem mundial, que os Estados Unidos não querem perder a hegemonia, que estão vendo que estão perdendo, que a tendência é que percam mesmo, e se alia até ao governo de extrema-direita de Israel na tentativa de se segurar nessa posição de hegemonia. Nessa reunião que vocês estão vendo aí em Paris, o embaixador Celso Amorim falou agora há pouco, se pronunciou contra essa insanidade que está acontecendo, condenou o Hamas, mas para continuar nessa linha de raciocínio que a gente vinha, ele citou, por exemplo, o risco de que esse conflito se espalhe. Ele disse que o maior desafio internacional que essa guerra promovida por Israel contra o povo palestino pode se tornar no maior desafio mundial se esse conflito se espalhar. E citou justamente o risco do Irã, né, vir a ser enrolado nesse conflito. Bom, ele disse que é preciso uma conferência política para dar uma solução definitiva de um Estado palestino independente, porque essa vai ser a única maneira de ter segurança ali. Agora ele falou uma frase que eu achei muito importante e muito forte, que marca o que está acontecendo em Gaza. Ele disse: a palavra genocídio vem à mente inevitavelmente. Essa reunião que vocês estão vendo aí, com esse salão maravilhoso, cheio de candelabros, em Paris, devia ser feita ali na faixa de Gaza, bem na fronteira com o Egito, para que muitos desses embaixadores que estão aí engravatados, falando com um ar de distanciamento a respeito do genocídio que está acontecendo,
talvez tivessem uma outra postura. Mas foi muito importante a fala, não só do Celso Amorim, mas também como do representante da Jordânia, que foi muito enfático e ressaltou um ponto que a gente vem falando aqui, que a guerra não é só contra os que estão na faixa de Gaza, mas é também uma guerra contra todo o povo palestino. Ele denunciou que tem vários caminhões de ajuda humanitária tentando entrar na faixa de Gaza pela Jordânia e estão sendo proibidos, não conseguem entrar, o que é, além de todo o absurdo que acontece nessa crise, é absolutamente inaceitável. Bom, outras falas importantes que a gente teve ali e que eu destacaria em número 1 foram dos 2 representantes de organizações não governamentais. Vocês viram ali agora o Celso Amorim, né? Esses 2 representantes falaram em nome do trabalho que está sendo feito ali, dia a dia, dentro da zona de conflito. E não foi à toa. E por isso que eu digo que os diplomatas tinham que ir lá e falar de lá da faixa de Gaza, porque quem está lá tem outra postura. Um dos representantes, ele falou, ele não conseguia nem falar direito, ele respirava para poder voltar ao raciocínio. E os 2, o Médicos Sem Fronteiras, mostrando claramente a urgência dessa situação, dando os números que a gente não consegue nem mais falar, 400 crianças mortas todos os dias. Foi o recado da Unicef para falar daí. É o que o Calejão falou agora há pouco. Nos conflitos armados, em média, as crianças são 20% das mortes. Ali em Gaza são 40%. Então, até quando que a gente vai aceitar uma coisa dessa? Não existe. O tempo da diplomacia não dá conta dessa emergência. Reuniões em salões luxuosos não dá conta dessa emergência. É preciso acabar com isso agora. ¿Cuánto costaron los pozos que construyó MrBeast en África? El precio se estima entre $16,000 y $25,000 cada uno de esos pozos. O sea, fue un gasto de aproximadamente de 1.6 a 2.5 millones de dólares los 100 pozos, beneficiando a 500,000 personas. De hecho, en el mismo video, MrBeast explica que no fue tan difícil como él pensaba. Y aquí pensamos, la UNICEF, creada por la ONU hace 70 años, estima un ingreso de 25,000 millones de dólares en el periodo 2022-2025. Y después de 70 años, muchas poblaciones de África siguen teniendo el problema del agua. Sin embargo, un youtuber en un video ha beneficiado a 500,000 personas. Y esto seguramente te pone a pensar. Aún así, muchos comunicadores e influencers han tachado a MrBeast de ser el anticristo. ¿Qué piensas tú? ¿MrBeast acaba de darle una bofetada a la ONU?